Você quer ter sucesso na sua carreira profissional? Ou melhor, você tem sucesso na sua carreira profissional? E o que significa ter sucesso para você na sua carreira profissional? O que significa a palavra sucesso na sua interpretação, na sua visão, no seu conhecimento? O que é ter sucesso para você? Bem-vindo ao Olhar Visionário. E aqui nós vamos discutir assunto do mundo corporativo. Se você quer crescer, quer se desenvolver, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, achou o canal certo. Pois é, visionários, o negócio é assim, olha. Como funciona? Que é interessante. Eu vou aqui trazer para a mesa algo que já deveria estar, se não, na sua mesa. Eu vou evidenciar alguns pontos importantes que nós precisamos ter maturidade de discutir. Quando a gente fala de carreira, de vida profissional, é evidente que eu estou trazendo esse papo aqui num ponto de vista profissional em todos os âmbitos. Então, se você é um seletista que tem o seu trabalho ali remunerado mensalmente, que você é um funcionário, mas se você também é um empreendedor, que você está empreendendo novos negócios, um empresário, se você é um pejotista, decidiu entrar aí para este universo, tudo isso está ligado intimamente à tua carreira profissional. Porque a carreira profissional ela é construída com as nossas experiências. Você não tem uma carreira profissional do zero construída. Você inicia de algum lugar. Inclusive, vale lembrar que para os jovens que está começando agora, que não sabe o que quer fazer, que não sabe para onde começar, eu já vou te adiantar aqui. Comece. Inicie. E se você é jovem, está me assistindo e está perdidaço no início de onde você não sabe nem por onde começar, deixa nos comentários aqui que eu posso te ajudar. Coloca aí, putz, eu quero aprender, eu quero seguir, eu quero iniciar, estou perdido, não sei o que fazer, me ajuda? E aí eu faço um vídeo especialmente para você. Por que isso? Porque iniciar de algum lugar. Porque a construção, o desenvolvimento da nossa carreira, da nossa vida profissional, ela começa a partir do momento em que a gente está atuando. Inicia aí. Porque conforme eu vou andando, conforme eu vou fazendo, conforme eu vou me movimentando, eu vou descobrindo ou redescobrindo talentos, eu vou desenvolvendo novas habilidades, mas eu preciso saber o que são habilidades, o que significa talentos, para eu poder entender os meus pontos de força e para eu entender se eu estou usando os meus pontos de força no lugar certo. Porque tem essa. Existem pessoas que são excelentes comunicadores como ponto de força. Se comunica bem, fala bem, é desinibido, tem muita força de vontade. Só que por alguma razão no seu trabalho, empaca, não consegue avançar. Patrícia, mas como é que uma pessoa que é uma boa comunicadora ela pode empacar? Por N motivos. Porque o ambiente pode inibir, ela pode estar passando por um momento desafiador que ela não esteja usando isso com clareza, porque ela não conhece as suas forças, nem sabe que tem aquilo como um talento e nem faz ideia de que aquela determinada habilidade poderia ser bem usada para vencer algumas barreiras, para poder ter mais condições. Então, enfim, às vezes a gente não sabe que determinados talentos eles podem ser usados nas coisas que nós estamos fazendo, até mesmo fazendo com que isso desperte em outra pessoa. Então, trazer para a mesa esse assunto, esse papo, ele é muito sadio e você não sabe o quanto. Então, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a intenção desse vídeo? É te ajudar a você entender o que é ter sucesso na carreira profissional. E também começar a perceber se você realmente está vivendo por esse caminho, se você está seguindo esse rumo.
E um ponto que a gente não deve desprezar, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela vai te ajudar a planejar, a cocriar. Cocriar, Patrícia, você cocria tudo aquilo que você quer. É importante você abrir aí na sua tela mental, sair dessa vontade que você tem e ir para o campo da cocriação, ou seja, eu me vejo onde eu quero. Eu posso, hoje, estar vivendo uma situação, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu me vejo numa posição muito melhor. Eu me vejo criando, eu me vejo fazendo coisas melhores. Eu me vejo desempenhando bons papéis, eu me vejo em outras funções. Para isso, eu preciso cocriar. Vou te dar um exemplo se estiver confuso. Quando eu iniciei a minha carreira, que eu tinha ali, sei lá, bem no início mesmo, meus 22, 23 anos, foi muito interessante porque eu sabia que eu estava ali trabalhando como assistente de vendas externa e eu pegava ônibus, metrô. Mas quando eu descia do metrô ali, eu tinha um caminho de mais ou menos uns 2 quilômetros que eu andava do metrô até a empresa, que era na Praça da Árvore, Zona Sul de São Paulo. Quando eu descia, que eu até gostava, eu gosto muito, sou apaixonadíssima pela natureza. Então, lugares assim que tem árvores, que tem esse verde, que tem pássaros, eu me encanto, né? Amo. Tem alguns lugares de São Paulo que é maravilhoso andar, tipo uma Rebouças da vida, uma Avenida Brasil, que apesar de tantas pedras, né, nessa selva, a gente tem ali essa natureza muito presente, que poucos contemplam na loucura do dia a dia. Mas olha que interessante, nesse trajeto que eu fazia do metrô até chegar na empresa, eu me imaginava já pegando um voo, me imaginava dentro do avião, me imaginava dentro de um carro. Eu fazia aquele trajeto de carro na minha mente. Ou seja, você cocria, mas o mais interessante é que eu cocriava sem saber que a palavra era cocriação. É eu sentir e me imaginar naquela situação, porque você joga essa energia para você. E é evidente que tudo que eu cocriei naquele período, parte consciente, depois fui aprendendo com consciência, e aí quando você joga a consciência é muito melhor, porque você faz isso de forma muito mais consciente, você cocria até mesmo com mais força em cima daquilo que você quer, tudo eu vivi, tudo eu consegui viver. Então eu posso dizer que por aquele período eu já comecei a ter sucesso profissional. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque quando eu falo de mentoria, quando você aqui quer, vou considerar meu mentorado, que aqui tá, que consome, né, o meu trabalho através dos vídeos, que está aqui, que muitas vezes cria as suas estratégias, que você coloca em prática aquilo que aprende aqui comigo. Algumas pessoas até vêm me dar feedbacks muito positivos, eu fico muito feliz e leio todos e respondo. E eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir, porque eu quero ajudar, eu quero te ajudar. Porque eu sei que tem condições da gente ser mais, ser melhor, trabalhar no nosso potencial máximo, porque todos nós temos um potencial a mais para subir. Então, quando eu falo de... E aí eu vou chegar lá. Quando eu falo aqui, que eu chamo você de meu mentorado, minha mentorada, porque você é. E nós estamos juntos trilhando esse caminho. Por isso que eu estou falando, eu estou trazendo isso para a mesa, discutindo isso, para que você entenda o quanto isso é importante. Porque é esse o trabalho que eu faço em mentoria. Nós vamos pensar juntos. Nós vamos andar mais rápido, você vai ter mais resultados, você vai andar mais rápido, você vai acelerar a sua carreira, acelerar a sua vida profissional, colocar você nos trilhos de uma forma ordenada, olhando para os objetivos de forma estruturada, com estratégias mais bem definidas.
É de você dizer, tô perdido, e você entender o caminho. De você começar a achar uma solução mais rápida. Então, quando a gente está num processo de mentoria, você oxigena a mente, você aprende muitas coisas. Comigo, por exemplo, tem aulas estruturadas, formais, informais, e todas elas você sai com uma ação, com um objetivo, com um caminho, uma vontade e uma certeza de que algo dá para transformar. E aí você vai aplicar aquilo que você está aprendendo de forma diferente e você vai falar, cara, é isso aqui. Eu mudei isso e aconteceu aquilo. Eu passei a olhar diferente e a minha atitude mudou. Era para mim difícil mudar um comportamento, comecei a adotar e eu comecei a ter atitudes diferentes. Cara, tudo mudou. Eu comecei a ver as coisas diferentes, mudei uma coisa que eu achava que fosse impossível. Isso é um processo que nós estamos fazendo aqui juntos. É isso, lógico, de uma maneira extremamente reduzida, que acontece dentro de uma mentoria. Acelerar com estrutura, acelerar com consistência. E quando eu falo acelerar, é acelerar dentro do teu ritmo, porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu ritmo, cada um tem um caminho a percorrer, cada um tem um objetivo. E mesmo para aqueles que acham que não tem objetivo nenhum, sempre tem alguma coisa para tirar daí. Tá? Então, o que é ter sucesso profissional? O que é ter sucesso na carreira, independentemente do formato, se você é seletista, pejotista, empresário, empreendedor? Visionário? O sucesso, isso é importantíssimo, é a primeira coisa que eu já vou dizer aqui. O sucesso, ele não está intimamente ligado a finanças, porque não adianta você ter sucesso profissional, ter riquezas, finanças, ganhar muito bem, e você não ter sucesso na sua saúde, você não ter sucesso na sua vida pessoal, você não ter sucesso no seu casamento, você não ter sucesso com seu filho ou com seus filhos, você não ter sucesso nas pequenas coisas que você faz, na sua caminhada espiritual, na sua vida como saúde mental, de nada disso adianta. Patrícia, mas é normal ter sucesso numa área e não ter sucesso na outra? Eu tenho um mentor que ele diz assim, as áreas que vocês colocam nas caixinhas, elas são importantes, mas todas elas estão você. Pegou? Então, não adianta você, porque se você está bem em uma área, essa uma área que está bem, muito bem, então vamos supor que você tem, vamos lá, colocar 5 áreas, você está extremamente bem em uma e acha que está mais ou menos bem na outra, as outras 3 ruins, elas podem impactar negativamente as 2. Se você não souber fazer um bom trabalho, essas 2 não vão impactar nas 3. Mas as 3 negativamente podem impactar nessas 2. Quando de 2 boas você direciona a força e tem uma estrutura olhando para as outras 4 ou as outras 3, você faz as 3 crescerem juntamente com uma ou 2 áreas que você tem. Mas quando você só prioriza 2 áreas ou uma, você não olha para as outras 4 ou 3, você cai. E aí aquilo que era bom aqui se transforma numa coisa muito ruim. Ou, pior das hipóteses, você não consegue desfrutar essa com sabedoria, e nem com alegria, e nem com saúde, porque essas 3 aqui estão roubando a sua energia. Tá dando para entender como é profundo isso? E sério. Por que sério? Porque a gente tá falando da sua vida. É esse o ponto. Sucesso profissional é quando você faz do teu trabalho, seja ele qual for, um trampolim para que você consiga organizar as outras áreas da sua vida de uma maneira equilibrada. Porque se você não faz do seu trabalho, independentemente, você pode até não gostar do seu trabalho, ele pode não ser uma melhor coisa do mundo para você. Mas se você olhar para ele de uma forma diferente, com gratidão, entendendo que dali você pode ter melhores condições, ele já é um trampolim para que você ultrapasse essas barreiras aí. É quando você faz do teu sucesso profissional, da tua carreira profissional, independentemente da modalidade, é dele você buscar se desenvolver
profissionalmente e na sua vida pessoal. É seguir em frente, firme, avante, no caminho da evolução. Mesmo que você passe determinadas dificuldades, mas que você cresça em um nível que você consiga olhar as coisas de uma forma mais equilibrada, harmônica e com soluções, e não como vítima da situação, reclamando o tempo todo como se aquilo tudo estivesse muito ruim, quiçá adoecendo por isso. Porque se for assim, você não tem sucesso. Não adianta você lutar por R$200 a mais do seu salário no mês, ou um projeto a mais, ou um contrato a mais, e você não entender o quanto rico isso é para sua vida. E não mudar um comportamento, e não mudar uma mentalidade que te faz se prejudicar com tudo aquilo, até mesmo com que você consiga quando começa a crescer. Porque existem pessoas que, eu até brincava, falava muito isso na época que eu era executiva, a pessoa vem me pedindo, eu quero um aumento e tal, e às vezes ela tinha aquele aumento e ela não sabia o que fazer com aquele aumento, aí fazia um churrasco lá para celebrar, nada contra celebrar, é importante celebrar, mas ela nem recebia aquele dinheiro e já estava gastando. Então, a gente tem algumas maneiras desordenadas de pensar que não faz a gente crescer, que puxa a gente o tempo todo para baixo. Porque não é somente essa caixinha que precisa mudar, mas a forma com que a gente pensa, sente e atua perante aquilo que a gente já tem. É por isso que esse processo é muito importante, porque de repente você pode, dentro do que você já tem, ampliar o teu portfólio de conhecimento, de serviço, de possibilidades de você crescer em todas as áreas. É de você começar a olhar você em todas as áreas e optar por crescer um pouquinho. Olhar para cada caixinha de uma forma mais harmônica, estruturada e madura. Então, o sucesso profissional, ele é tudo isso e mais um pouco. É quando você entende que ter sucesso é você estar bem equilibrado, superando as suas expectativas, superando os seus desafios e superando as suas sombras, as partes mais sensíveis que tem em você. É superar uma doença, é superar uma crise, é superar um medo, é superar uma insegurança. E aí, você só consegue fazer tudo isso minimamente até para se cuidar, usando do seu trabalho, fazendo com que você seja cada vez melhor, olhando para ele de uma forma estruturada e olhar para ele de uma forma realmente que você fale, o que eu posso tirar daqui? Como é que eu posso crescer com tudo isso? Isso e mais um pouco, inclusive, eu dou em mentoria, dou em curso, por quê? Porque o objetivo é você sair transformado, mas uma transformação segura, uma transformação que não vai fazer você olhar a coisa de uma maneira irreal, ilusória, achando que você vai engolir o mundo. Não. Nós não estamos aqui para engolir o mundo, nós estamos aqui para superar um pouco a cada dia, com o pé no chão, sem a cabeça estar no ar, como muitas vezes a gente faz. Esse é o universo corporativo, esse é o universo do nosso trabalho, que independentemente da modalidade que nós estamos, a gente tem que buscar o crescimento e o sucesso. E aí eu pergunto para você, qual é o seu sucesso profissional? O que você entende de sucesso? E se esse vídeo fez sentido? Forte abraço, tamo junto e eu te espero aqui para o próximo vídeo. Até!